final. Me dá o Paulo Brax aí falando sobre a janela de transferências do Atlético. Veja aí. Vai ser uma janela difícil para o Atlético, porque a gente tem uma limitação de orçamento, a gente vai trabalhar com a cidade financeira do que for autorizado fazer, e a comissão está todos cientes disso, mas a gente não vai deixar de fazer o possível para evoluir, para subir o andar e para continuar sendo bastante competitivo, como a gente está sendo desde o início do ano. Eu convidei, inclusive, Paulo Brax e o Cuca para falar com a gente aqui no programa, principalmente sobre as informações que eu dei, o Galante deu, o Thiago deu, a gente confirmou com fontes distintas e eles disseram que não. Então, um falou para o GE, outro falou para Itatiaia, rebatendo, porque desmente quando é uma mentira, rebatendo as informações, as afirmações e informações, mas fato é que a gente trouxe isso na segunda-feira, aqui ao programa, acho que na terça já aconteceu reunião, né? E aí ontem teve reunião e hoje, eu acho que devem estar até agora, se não estão até agora, estiveram reunidos agora pela manhã. Informação que eu recebi é que as reuniões começaram a toque de caixa. Ah, porque vocês falaram? Claro que não tem pretensão nenhuma de falar isso não, né? Mas é normal, gente, isso chama-se gerenciamento de crise. Alguém dá uma informação, o clube vai lá, pede uma entrevista aqui, outra entrevista acolá, GE Itatiaia. Eu convidei para eles desmentirem aqui, disseram que não poderiam. Rebaterem. Para rebaterem aqui, disseram que não poderiam, está tudo certo. Agora, o que é que acontece? O ponto era reuniões, planejamento, contratações. Aí disseram que agora não, a gente se encontra todo dia, ainda bem, né, que se encontram todo dia, trabalham no mesmo ambiente. As reuniões parece que começaram então na terça, aí terça, quarta, hoje, né? E tomara, porque agora que estão alinhados, porque foi o que o Cuca disse e o que o Paulo Brax também disse, que agora que estão alinhados, então, se estão alinhados e se esse alinhamento direcionar para contratações, legal. Se esse alinhamento do Cuca com a direção direcionar para não contratações, aí o Cuca vai ser cobrado para entregar mais com o que ele tem disponível. Porque os jogadores que o Cuca pediu até agora, o clube deu. O Cuca pediu o Vitor Hugo? Toma. O Cuca pediu o Caio Paulista? Toma. O Cuca pediu o Coelho? Toma. O Cuca pediu o Natanael? Toma. Então, dentro da medida do possível, o clube foi meio que entregando ao Cuca as coisas que ele pediu. Então, se há um alinhamento e vão contratar, tomara que aconteça, que precisa, o Cuca já falou, um 5, um 8 e um 10, agora tem um zagueiro também. Se acontecer, sensacional. Se não acontecer, eu vou te dizer uma coisa, hein? A pressão para cima do Cuca vai ser insana. Insana, pois não. Não, eu tô até perguntando aos meninos aqui quando que fechou a primeira janela. 28 de fevereiro. 28 de fevereiro. Depois reabre 10 de março a 10 de abril. 28, então vamos lá, para 28 cronologia de fevereiro. Dos fatos. Isso, cronologia dos fatos. Isso é muito bom. É sempre muito bom. O Cuca, já em janeiro, o Cuca já pedia reforços e falava que estava buscando no mercado as possibilidades que o Atlético teria condições e acabou que o Atlético foi o terceiro time que mais investiu na janela. Tinham falado que o Atlético faria uma temporada de poucos gastos lá naquele início. Mas o Atlético teve que abrir os cofres e pegar e fazer uma temporada aí de um investimento bem mais alto, né? 150 milhões, 153 milhões fez o Atlético ser a terceira equipe no futebol brasileiro a investir, atrás apenas de Botafogo e do Palmeiras. Então tá aí. E o Cuca, mesmo assim, com esses investimentos que foram feitos, o Cuca ainda pedia 3 reforços até a virada da janela. Não aconteceu esses reforços e aí a gente viu o que foi acontecendo. Eu separei alguns pontos aqui dessa curta entrevista do Brax que a gente colocou aí agora. Ele falou limitação de orçamento. Então vamos lá, tem uma limitação de orçamento. Então quando ele fala limitação de orçamento, torcedor atleticano, entenda que aqueles nomes que vocês ficam viajando, às vezes, confabulando, pensando assim, nossa, o Atlético poderia buscar esse. Não, esse nome que está na sua cabeça, possivelmente o Atlético não vai buscar. Sabendo do que é permitido. Ele também fala, limitação do orçamento e sabendo do que é permitido. O que é permitido? Os valores. É entender o que o Atlético pode nesse momento. E ele fecha com continuar sendo competitivo. Aí agora eu pergunto para vocês, de verdade. O Atlético está na Sul-Americana
e o Atlético mostra ser um time competitivo para brigar pelo título da Copa Sul-Americana? Eu quero sinceridade, você, torcedor atleticano que está em casa, você acha que um time que chega na última rodada, num grupo que ele tem o Cienciano, o Caracas e o fortíssimo Iquique, terrível o Iquique, você acha que esse time está sendo competitivo na disputa? Eu só levo para o lado do grupo do Cruzeiro, onde o Muxuquiruna, do Equador, fez 16 pontos. Se o Atlético tivesse com 16 pontos, eu falava, poxa, que competição do Atlético até aqui. Mas não é isso que a gente está vendo. Na Copa do Brasil, o Atlético se mostrou essa equipe forte e confiante que você imaginava ter, mostrando que o Atlético é um time competitivo até aqui. Ah, ganhou o Campeonato Mineiro, Elton. Pô, gente, vamos lá, né? Ganhou o Campeonato Mineiro, onde tem duas grandes equipes, e uma delas nem chegou na decisão, que é o Cruzeiro. O América, que apareceu lá, sabe Deus como. Enfim, então, o torcedor do Atlético precisa, nesse momento, colocar o pezinho no chão. E sobre a questão do questionamento que foi feito em cima da informação que foi dada aqui, a informação foi dada aqui na segunda-feira. Na segunda-feira foi dito que o Atlético não tinha um entendimento entre as partes, comissão técnica e direção, para a busca de reforços. Na segunda-feira. No sábado, o Cuca cobrou reforços. É só você procurar a entrevista coletiva do Cuca depois do jogo e falou do seu elenco que ainda era um elenco curto. Isso depois do jogo contra o Corinthians. Foi disparidade, né, de titulares e reservas. Então, é só você pegar uma pecinha aqui e uma pecinha ali. Quando que foi feita a reunião no Atlético? Ontem o próprio Brax falou que ontem foi feita uma reunião. Ontem foi quarta. Então a reunião foi feita na terça-feira. Na terça-feira. Então entenda que a gente precisa fazer uma análise, ter um pouco mais, afastar o nosso fanatismo, o nosso amor pelo Atlético, ou pelo Cruzeiro, ou pelo América, se afasta e vê os fatos. E entenda, se o Cuca estava cobrando no sábado, como que ele tinha um alinhamento com a diretoria? Isso aí. Então, vamos lá, né, torcedor? Vamos colocar a mão na consciência e entender os movimentos. Sua explanação foi perfeita. No sábado ele falou disso aí que você destacou, da disparidade entre titulares e reservas. Ele falou que precisava de jogadores, que a bola não bata na canela, porque a grama sintética é dedo duro. O que mais que ele falou, André, que você me lembrou? Do Rubens, né? Que ele espera que o Rubens fique, que não pode vender, etc e tal. Então, as pessoas sempre entendem. É curioso, né? Porque se várias mentiras, como várias mentiras foram apontadas, né? Ditas e não, de promessas cumpridas e feitas e não cumpridas, e mentiras e tal. Então as pessoas, quando o clube rebate uma informação, mas se mexe, isso é gerenciamento de crise. Ninguém aqui falta com a verdade, e todo mundo, quando vai trazer uma informação para o ar aqui, checa demais, gente. Eu sei que você dizer, é o que eu disse ontem, o torcedor, ele tem o direito de apontar, esse cara só fala merda, esse cara inventa mentira. Sério que vocês acreditam? A gente acorda pela manhã, se reúne e fala, que mentira nós vamos inventar hoje, e levar para um canal de televisão, que tem meu diretor ali, seríssimo, tem meu coordenador de jornalismo, meu editor-chefe aqui em cima. Então você tem que parar e pensar um pouquinho, né? É do jogo a gente dar uma informação, o clube rebater e falar que não. Isso é gerenciamento de crise. Se o André Lamonier estivesse lá no Atlético, eu não teria acontecido nada disso. Mas o Domênico tem 30 anos de janela. Domênico, peraí, como é que eu vou fazer aqui? Eu peço uma entrevista aqui, o Cuca fala aqui, peço uma ali, o Brax fala lá, rebato as informações, nego, e aí... Mentiroso é quem falou mentira. Mentirosos, né? Porque aqui nós somos 3 que apuramos, tá? Então é o seguinte, que bom que agora estão alinhados e que as reuniões começaram. Agora, o melhor nem é discutir se estava ou não estava. É daqui pra frente buscar reforços, porque o Atlético precisa. Não, porque é claro que se a gente estava. Deixa eu só colocar uma coisa aqui, Thiago. É pra gente tirar, então, o lado do torcedor. É o que a gente pode tirar de positivo nisso, é uma coisa muito simples. A gente ficou cobrando aqui, em vários momentos, que o Atlético se pronunciasse em relação às contratações. E aí teve que acontecer um fato como esse para o Atlético se pronunciar. Que bom que o Paulo Brax veio a público. Que bom que o Paulo Brax deixou claro que a janela vai ser difícil, porque o torcedor, alguns, não tinham essa certeza. Isso. Nem se o Atlético ia contratar ou não. Porque se você pegar o discurso do Cuca, não só no sábado, em outras coletivas, chegou numa coletiva que o Cuca virou e falou assim, torcedor, paciência, que na janela vão chegar os reforços.
ok? Mas a diretoria não se manifestou. E agora o Brax se manifesta falando, olha, nós vamos ter uma janela difícil, eu tenho um orçamento limitado, e então quer dizer, torcedor, se prepare. Mas o que mudou, Breno? Não é aquilo que você imaginou. Agora, tem um detalhe, né? Que o torcedor cria uma expectativa. E quando você fala de um time competitivo, o Elton colocou muito bem, time competitivo hoje não pode estar em 10º lugar do Campeonato Brasileiro. Não pode jogar contra o Cienciano hoje com um time reserva. Deveria jogar com o time reserva já classificado. Isso. Hoje o Atlético entra em campo, senhores, precisando de vencer para se classificar para a Copa Sul-Americana, para as oitavas. Então, quer dizer, me desculpe, com todo respeito, eu não acho que hoje o Atlético é competitivo como o torcedor gostaria que fosse. Sim. A diretoria pode imaginar, é uma avaliação dela, mas eu também tenho a minha avaliação. Eu acho que um time competitivo tem que estar brigando lá em cima, pela 6ª colocação na parada aqui, já tinha que estar classificado na Copa Sul-Americana por causa desse grupo, com o pé nas costas, né? Na Copa do Brasil, vale lembrar que empatou 2-2 lá com o Maringá, também numa situação complicada para trazer para cá e aqui resolveu, mas se você passar para o torcedor do Atlético hoje, se ele vier a público, eu sei disso, porque eu tenho um canal no YouTube e eu converso direto com os torcedores. Muito torcedor está com o pé atrás. Mas aqui, muito torcedor ainda está... Peraí, Thiago, só para eu fechar. Está descrente da situação do Atlético. Ele não sabe o que vai acontecer. Né? Ele tem a necessidade de ver um time reforçado. Sim. Agora, a questão é, qual é o tipo de reforço que o torcedor quer? Né? Ele quer um cara que chegue para ser titular, para brigar pela vaga titular. E aí, por exemplo, os que vieram ultimamente, como o Vitor Hugo, ficou devendo. Né? Melhor que o Alonso. E foi uma oportunidade de mercado, mas ficou devendo. A diretoria prometeu um time forte esse ano. Ela prometeu investimentos. Não sou eu que estou prometendo, não é você que está prometendo, não é o Elton, não é o Valu, não é o Então HG, a gente espera que nessa janela eles façam isso. Mas agora, depois que o Rubens Menin prometeu que 2025 seria o ano do investimento, o cara que é o responsável por falar por ele hoje, que é o CSO do clube, que é o diretor de futebol, basicamente, que é o Paulo Brax, ele vem a público e traz a notícia ruim, de que é um orçamento limitado. O meu problema, cara, não é... De verdade, zero crítica ao Paulo Brax. Ele tá defendendo o emprego dele. Sabe quem tinha que falar agora? Era o Rubens Menin. Pô, por que lá atrás o senhor prometeu que 2025 seria um ano de muito investimento e agora não é? Qual é o motivo? O que mudou? Porque foi promessa sua. No ano passado, no fim do ano passado, você, Rubens Menin, prometeu. O Rafael fez a mesma coisa, o Rafael Menin. Então, por que os dois não vêm a público falar? É muito cômodo, cara, chegar lá atrás e falar assim, 2025 é o nosso ano. Eu vou entregar o melhor e maior investimento da história. Aí chega em 2025, não dá certo a sua projeção, o que você faz? Ô, Valu, vai lá e conta pro pessoal que a minha projeção não deu certo. Não deu certo. Ô, Thiago, e você voltou um pouco no tempo aí, podemos voltar um pouco mais no tempo. O Rodrigo Caetano, aqui mesmo no estúdio, em 2023, ele pegou e falou que o ano de 2024 do Atlético seria um pouco de segurar as contas para dar uma estabilizada, para atender o objetivo de que em 26 as contas estariam mais controladas, em 23 ele falou isso, para que em 25 tivesse um aporte maior em negociações, em reforços. Então, ou seja, os erros do Atlético, institucionais, financeiros e econômicos, eles acontecem naquele período ali de 23 para cá. E o planejamento mudou e a data de 26 já foi passou para 29. Já jogou para frente. Cara, isso é brincar com o Agora, torcedor. vocês não acreditam, diante dessa declaração do Brax aqui, vocês acreditam que o Atlético vai conseguir trazer reforços que podem transformar o time em um time mais competitivo ou não? Para vocês ficou Cara, assim, essa limitação pode Esse é o atrapalhar. Atlético. Esse será o Atlético para mim. Não, mas tem duas situações aí. Tem duas situações. Ou o Brax teve o cuidado de dizer isso para não gerar mais expectativa que foi gerada e está trabalhando para fazer, o que eu acho difícil porque não tem dinheiro. Vamos lá. São duas situações. Uma situação é, a folha do Atlético hoje está na casa de 20 milhões? A gente apurou aquele dia. Não, é menos 16, 18, não, 16. A gente apurou. Tá, vamos lá. A gente apurou, uma Thiago. folha de 16 milhões. Valu acabou de falar isso aqui, né, Valu? Você ia citar a questão da folha, né? Assim, o Atlético não é um time, para mim, de folha de estar em 10º colocado. Está enfrentando problemas, mas eu volto a repetir, a realidade hoje que vive o Atlético, para mim, não é a realidade deste elenco, dos investimentos que foram feitos. Eu só queria rapidamente falar, eu acho que uma coisa que deve incomodar uma boa parte da torcida, eu tenho muitos amigos atleticanos, é a questão
da negação do Atlético para o seu torcedor diante dos problemas. Isso. Eu acho que o torcedor atleticano, de uma forma geral, pelo menos aqueles que eu conheço, a eles incomodaria muito ouvir do Paulo Brax o que eles ouviram ontem, que será uma janela difícil, mas é o momento em que eles escutam isso. O Atlético está constantemente em negação. Eu não vou nem pegar exemplo do campo, vamos pegar exemplo aqui do estádio, da Arena MRV, quando ela foi inaugurada. Como é que ela foi vendida para o torcedor atleticano na sua inauguração? Uma das maiores arenas do mundo, mais tecnológicas. E passou o seu tempo, a gente viu problemas com a parte mais importante de um estádio, que é o gramado. Vimos o problema de visibilidade, vimos o problema de acústica, foram vários problemas. Então, acho que uma coisa que, repito, dentro da bolha de vários amigos atleticanos que tenho, é essa negação constante que existe em coisas relacionadas ao Atlético, a campo, a contratações, ao próprio estádio. E só para finalizar, o HG, eu não consigo, tá? O Breno colocou ali. Vocês acham então que vai ser isso mesmo? Porque o Atlético, o plano, você precisa de ter um planejamento e, por vezes, você tem que lidar com algumas situações em que ele precisa de ser alterado. Eu vejo o planejamento do Atlético fazendo isso aqui, ó. Ele é um sobe e desce constante. Eu não vou ficar assustado se, de repente, na janela, o Atlético fizer exatamente o contrário do que o Brax acabou falando, do que o Cuca tem a expectativa. Mas aí, só para deixar bem claro, você está dizendo que eles, então, não trabalham com a verdade, Valu? Não, é que eles são subordinados a pessoas que, se quiserem, amanhã podem anunciar um aporte de 300 milhões para o Atlético na janela. Se quiserem. Que basta, no caso, querer. Eu não consigo fazer um aporte desse em lugar nenhum. Mas o Atlético tem pessoas que basta a vontade e voltarem a enxergar o futebol como prioridade, hoje, no clube em que eles administram, são capazes de fazer isso. É porque é o seguinte, o que pega mal, o que incomoda? Incomoda o torcedor, e o exemplo que eu usei ontem foi de que a minha filha eu posso falar mal e criticar, você não pode, né? Então o clube, o cara às vezes, gente, ele ama o clube e torce para a esposa, ou a mulher torce para o clube torce para o marido e ama o clube, é assim. Então quando tem alguém na imprensa que cutuca, que cobra, normalmente são mal vistos pelo clube, por pessoas do clube, etc e tal, e quando essas informações chegam, elas causam um certo incômodo. Então, o que rolou no Atlético essa semana? A cariação, para saber quem vazou a informação. É curioso, mas não é mentira. Por que teve a cariação? Né? Então, essas coisas acontecem, mas não é maldade nossa não, mas alguém tem que explicar. Ou você contrata e monta um time dentro do que prometeram ao Cuca antes da assinatura do contrato da volta dele e de que ele está esperando e que a torcida também, ou você diz, não vamos contratar porque a nossa prioridade é pagar quem a gente deve. Então, ou você vai para um caminho que para mim não é o correto, né? Mas é o caminho que eles prometeram, que o Cuca está esperando e que a torcida também, que é de montar um time mais competitivo para entregar o que vocês prometeram. Ou então, gente, vamos priorizar as dívidas, vamos pagar o Atlético Paranaense, o Coritiba, o Botafogo, o Corinthians, o Cuiabá, vamos pagar? Gente, infelizmente, nosso time vai ter que ser, se é o Cuca, se vira com esse meio campo aí, cara. O elenco que você tem, Cuca, muitos foi você que pediu. Então agora, tá embaladinho, põe no berço e balança. Entendeu? É só isso. Então, sem estresse, olhar um pouco mais, não usa antolhos, que chama, né? Ou antolho, sei lá, aquele de cavalo, tira para tentar enxergar como a gente tirou aqui. A gente não tem antolhos, não. A gente olha, opa, peraí, isso aqui tem um negócio estranho aqui, vamos mexer aqui, e aí você vai montando quebra-cabeça. Ou vai para um caminho da expectativa gerada por quem anunciou, ou não. Aqui não vamos, nós vamos pagar as dívidas. E tá tudo certo. Para montar esse quebra-cabeça seu, só para talvez o torcedor tenha uma dúvida, porque eu tenho. O Dudu é uma oportunidade de mercado? Eu acho que sim. Claro que é. Foi uma oportunidade de mercado. Sim, foi. Beleza? Mas ele tem um salário razoável, alto, né? Alto. Então eu queria entender só isso para poder passar para o torcedor. Qual é essa limitação do Brax? Porque se ele for buscar oportunidade de mercado como o Dudu, se ele for buscar um zagueiro, um 5 em 8, da maneira com que é o Dudu, tá ótimo. Mas será que o Atlético tem estofo para conseguir pagar um salário dessa oportunidade de mercado? Depende de quem vai sair na janela. Pois é. Aí que tá. E aí esse encaixe é interessante. Porque ele não fala de saída.
Ele não fala de Ele saída. não fala de saída, mas Mas tem aí que sair, seria não tem? interessante poder até para o torcedor entender qual que é o movimento. Olha, não, pessoal, vai ser difícil, mas nós vamos sair, tirar alguns jogadores. Isso vai abrir um espaço para que esse dinheiro seja reinvestido em busca de jogadores que são oportunidades de mercado. Vocês estão vendo aí o Dudu, que chegou, porque o Dudu, cara, é um cara que chega para brigar por titularidade. Foi uma ótima contratação. Então, a minha expectativa quando se fala de dificuldade, é a dificuldade de achar um jogador nesse perfil. Ô, Breno, que eu acho que vai vir esse perfil. Eu só completo. estou na contramão de todos vocês, porque eu não entendo que o Dudu é uma oportunidade de mercado, e vou falar sobre a ótica que eu enxergo isso. O Dudu resolve o principal, ele chega para o setor onde o Atlético tem mais problema hoje na temporada? Meio campo, não. Então, é o Não, meu... mas ele vai ser um atacante. Tudo vai ser um bem, atacante, Breno, tudo bem. É o Eu tô meu falando- eu tô conceito falando só. de Eu acho que o Atlético prioridade. teria aproveitado uma grande oportunidade de mercado se tivesse trazido um volante, e mesmo que não fosse um volante para ser o dono do meio campo, mas que você olhasse, eu estou falando, é a minha percepção a respeito de oportunidade de mercado, é porque eu olho oportunidade de mercado com a necessidade Mas do o campo Balu, do Atlético. a necessidade do atacante, ela também era Ô, Breno, latente pro Cuca. mas não é maior Quando do que o Dudu meio chega, campo. ele faz só Não, o mas- seguinte, mas quem tá ele colocando- tisca, Não, ele fala, esse aqui eu já resolvi o Não, problema. eu não estou querendo ter vai razão, ser eu só estou útil. colocando a minha ótica Mas, ô, diferente Balu, da ótica dos amigos. Para não mim, acha- nada é mais emergencial hoje, Thiago, pro Atlético, do que um jogador Mas a de meio expectativa é que ele campo. venha Mas é também. justamente Por Mas isso é? que o Dudu A expectativa é que o volante venha Mas é também. por isso que eu Ô, trato Breno, tudo mas como para mim o volante oportunidade, não tinha que ter necessidade. vindo antes de um atacante. Vamos ver como é que Mas vai é ser. porque eu entendo o que você está falando. Mas eu não tô Eu querendo entendo o que você ter está falando. De verdade, Não. dessa vez eu não estou querendo ter razão. Você aprendeu com a HG. A gente não tem Não, que ter de razão. verdade. Mas você não entende que Vou te seria- dizer o que eu penso, que é o seguinte. Se o Dudu não estivesse se não acontecesse, o Dudu está no Cruzeiro até hoje. O Atlético mudaria em alguma coisa? Talvez o Atlético Buscaria um pegasse. atacante. Isso, Buscasse um atacante. buscaria um Gente, Por mas quê? é que tem o investimento mais caro, desculpa, do Atlético, foi o Júnior Santos. Esse cara ainda não jogou. Então você ainda tem Mas que é pouco desenvolver a valor, sua... porque o Atlético você tem que- precisa. Você tem que Mas eu acho que desenvol- você Mas você precisa- tem que desenvolver o seu principal. vai ser também. Não é... O Atlético tem um número maior. Pensa hoje, o Atlético tem hoje, jogam 3 normalmente. O Atlético tem hoje Hulk, Júnior Santos, Coelho, Rony, Dudu. Palácios. Ah, esquece Palácio. Ah, pois é. Tá vendo? Você Esquece Palácio. Você Não, mas tá tirando, é isso. ele não sou Pois eu que é não isso. coloco. Não, Não, mas sou eu que não coloco. eu entendi Mas você. é isso. Beleza. Por isso Mas que é o isso. Palácio, por isso que o Dudu entra, por isso que o Dudu Dudu entra. Por isso que o Dudu entra. Por isso que o Dudu chega. É isso. Eu acho que tem o João Marcelo, se parar pra pensar, mas é uma característica diferente da do Dudu. Então hoje o Atlético tem 5 atacantes, basicamente. E aí, numa temporada onde você tem tantos jogos, o calendário é tão criticado por todos nós, pelos treinadores, etc e tal, o Cuca quer olhar para o banco e ver o Júnior Santos, ver o Dudu, ou ver o Rony, ver o Coelho. É isso que ele quer. Agora, o meio-campo é o setor que eles precisam investir. é o desejo. Só que Exato. tem um detalhe: daqui a pouco, talvez o Cuca negue essa informação. Mas tem um detalhe: ele pediu o Pochettino, eles barraram. Ele pediu o Pituca para o setor, eles barraram. Mas qual alinhamento é esse? Um setor que ele Pochettino e o precisa. Pituca mudariam Ele esse pediu. meio-campo. E o Pochettino e o Pituca mudariam o e meio-campo o do Atlético. Pituca, o Santos ainda pagaria 50% do salário. E o Hermina? E a Hermina, parece que o Siga que travou lá. Vão negar, tá? Daqui a pouco vai aparecer, falar que é mentira e tal, mas tudo bem. Olha aqui.